primeira semana do segundo semestre trouxe boas notícias para os investidores da Bolsa Brasileira. O principal índice subiu quase 2%, com destaque de alta para Vamos e de queda para Suzano, que seguiu a tendência de queda do dólar dos últimos dias. Por falar em dólar, a moeda deu uma trégua para o real nesses últimos dias. O mercado está mais otimista com a questão fiscal, depois do presidente Lula sinalizar a importância do arcabouço fiscal e um corte de mais de 25 bilhões de reais em despesas obrigatórias para 2025. João Freitas, vice-presidente executivo do Travelex Bank, falou da importância do fiscal para o dólar. Agora, a definição fiscal do governo, das contas públicas, vamos chamar assim, ela é muito importante porque ela vai ser o grande guia para esse processo. Nós temos um país produtivo, um país que está ativo, a gente vê o nível inflacionário, o nível de empregos, vemos os nossos índices todos, eles estão comportados, estão tranquilos, mas nós temos uma máquina federativa que consome muito recurso e não tem geração, por mais que aumente a carga tributária, por mais que faça uma série de coisas, parece que nunca está alimentado, né? Sempre precisa de mais coisa. Então, isso precisa ser controlado de alguma maneira para que a gente possa voltar a investir em capacidade produtiva, diminuir a quantidade de importações, ter geração interna com indústrias, com uma série de coisas, para que a gente possa mudar a nossa realidade. Realmente, João, o ponto principal aí é a questão fiscal, né? A gente tem que ficar de olho aí no que vem das decisões aí do governo, muito importante essa redução de gastos. E você, para a gente finalizar aqui, você acredita que esse corte de gastos aí venha? Qual que é a sua perspectiva aí para os próximos meses em relação, ao governo e seu impacto aí no dólar? Eu espero que venha. Eu acredito que ela tem que vir. O governo precisa disso porque envolve não somente a questão financeira, mas a própria credibilidade do governo, né? Um governo que gasta de forma inconsequente os seus recursos, normalmente ele colhe frutos dessa inconsequência. Então eu entendo que os nossos governantes, eles são pessoas conscientes, talvez num primeiro momento acharam que dava para conduzir como se fosse em 2002, não é essa a realidade nossa, e agora eles estão repensando e eu espero que eles ponham em prática, porque isso vai ser muito importante para o nosso país, pensando não no hoje, pensando no amanhã, porque quando nós estamos falando disso, nós estamos pensando sempre no amanhã, porque o hoje já está ganho. Vamos pensar no amanhã e eu acho que isso é importante e eu acho que essa realidade eles entenderam e agora estão começando a se mexer. Mas, como eu bem falei alguns minutos atrás, precisa tirar do papel. O discurso é bonito, a fala é bonita, e aí tanto o governo como o Congresso, e inclusive o Supremo em algumas situações, tem que se movimentar para transformar isso numa realidade efetiva no nosso dia a dia. Aumentar tributos não é a solução, tá? É resolver os problemas de como eu gasto o dinheiro. O cenário mais positivo para o Ibovespa também foi ajudado pelos gringos. Os estrangeiros voltaram a injetar dinheiro em ativos brasileiros. Prio, que entrou na carteira das 10 ideias para julho, ainda subiu com a alta do petróleo. Veja o que falou Larissa Quaresma, responsável pela carteira, sobre as principais recomendações em ações brasileiras para o mês. Bom, uma coisa que a gente fez que vai muito nessa linha, do nosso último assunto, foi o aumento de peso em uma petroleira, que é a Prio. Então a gente tinha um peso de 5% nela, na carteira 10 ideias, e agora a gente aumentou para 10%, porque a gente quer justamente aumentar a parcela da carteira dolarizada. Eu acho que esse é um fator importante aí de redução de volatilidade da carteira, de defensividade da carteira, principalmente. E uma outra mudança que a gente fez foi incluir Intelbras, que apesar de ser uma empresa que tem os custos dolarizados, ela é uma empresa que ela tem muito poder de repasse para os clientes, porque ela é a líder de mercado. Então, geralmente, as outras fabricantes de eletrônicos, painéis solares, equipamentos de segurança, monitoramento, elas esperam a Intelbras reajustar o preço dela para cima e aí todo o mercado segue, porque ela é a líder de mercado. Inclusive, ela tem uma tabela mensal de preços recomendados para toda a rede de distribuição dela. Então, ela tem essa flexibilidade de mês após mês reajustar os preços e ela consegue fazer isso sem grandes perdas de volume, geralmente. Então, é uma empresa que a gente tem bastante convicção nos fatores específicos dessa empresa no curto prazo, Porque se você fosse olhar só o top-down,
né, que é uma coisa que a gente não faz, a gente olha um blend, né, a gente olha para a empresa e depois para o setor, a gente não colocaria ela na carteira, mas a gente coloca porque a gente tem bastante convicção da melhoria de resultados da empresa ao longo do ano. A partir do segundo TRI, que é um resultado que a companhia divulga neste mês, no final de julho, a base de comparação começa a ficar bem mais interessante para a Intelbras, e aí é uma novidade aí que a gente inclui no 10 Ideias de julho. Os dividendos acabam trazendo mais segurança para o investidor em momentos de turbulência. Rui Hungria falou sobre o destaque para o mês de julho. Por exemplo, uma das empresas que a gente colocou nesse mês, ela combinou um pouco dessa queda de preço das ações por causa de fluxo, né? Mas com o benefício de ser uma exportadora. A gente está falando da SLC, que é uma companhia que tem boa parte ali das receitas atreladas ao dólar, que nesse momento, né, que a gente está vendo aí o dólar, como você disse, batendo ali quase nos 5,70, acaba ajudando a companhia de alguma forma. Então, quando você tem um leque ali de ações pagadoras de dividendos e você, à medida que o mercado vai te oferecendo oportunidades, você pode acabar aproveitando essas oportunidades. A gente, em algum momento, a gente aproveitou, por exemplo, preocupação com sinistros de carros lá no Rio Grande do Sul, a gente aproveitou esse momento para colocar uma determinada empresa. Agora, nesse momento, com a alta do dólar e queda de uma ação que se beneficia do dólar, a gente aproveitou também para colocar uma empresa que se beneficia do dólar. Então, acho que você está ligado ali no mercado, dá para fazer com que você aproveite oportunidades que apareçam. Já os fundos imobiliários ficaram na berlinda com a possibilidade de uma possível tributação na regulamentação da reforma tributária. Para Caio Araújo, analista da Empiricus Research, é provável que vejamos essa taxação no médio ou longo prazo. Por enquanto, os FIIs saíram ilesos. Confira agora a Top Pick do mês. E pra gente, claro, já chegamos aqui, passamos dos 30 minutos conversando bastante, porque tem bastante novidade também. Mas, passado, né, a gente tem esse panorama para os fundos imobiliários, conversamos também dessa possibilidade da tributação. Você falou aí, né, investidor manter aí a calma, né, a disciplina, perceber e acompanhando, claro, sempre, né, com muita calma para não tomar nenhuma decisão assim de imediato. Mas claro, a gente começando, Júlio, e a gente, carteira recomendada, eu queria que você falasse aqui da principal recomendação desse mês. Claro que a gente sempre traz as top picks de fundos imobiliários, e qual que é a sua recomendação para o investidor de fundos imobiliários agora para esse segundo semestre? Boa, vamos lá. Eu acho que primeiro citar que fundos de crédito, ainda mais com esse advento da eventual tributação, são as principais alternativas ali que a gente tem hoje de alocação de mercado. Então, estar posicionado nesse setor é super importante. Aí, eventualmente, você pode aproveitar uma oportunidade em fundos de tijolo, mas estar ciente que a gente pode ter alguma correção no meio do caminho, a depender do que tiver no projeto de lei de hoje ou dos próximos dias. Pensando em fundos de tijolos, um fundo de logística que a gente acha que tem uma oportunidade seria no Bresco Logística, que é o BRCA11. É um dos fundos de logísticas mais tradicionais do mercado, 12 ativos no seu portfólio, um nível de ABL interessante, um nível de qualidade, que é o que a gente dá bastante atenção para a logística, também muito bom, e especialmente localização. Na nossa visão, a correção das últimas semanas promoveu uma oportunidade de entrada, para quem olha ali, principalmente no longo prazo. Na nossa visão, tem capacidade de ganho de capital no ativo, aliado a um bom dividend yield, próximo de 9,8%. Então, se você colocar todo na balança, que é o ganho de capital e o dividend yield, ali pode ter um ganho, um retorno, na casa de 20%. Então, é a nossa principal recomendação do mês para fundos de tijolos, tá? Aí, lembrando, pode haver algum risco envolvendo a tributação e, por isso, ter um posicionamento em crédito também ao lado desses fundos de tijolos é muito importante. Com o setor de tecnologia captando os recursos dos investidores, será que é hora de ter apenas tecnologia na carteira? Para Enzo Pacheco, a estratégia é diversificar entre nova e velha economia. Confira 3 das ações internacionais para julho. Perfeito, Enzo. E já falando, né, desses investimentos internacionais, vamos falar um pouquinho da carteira. Você pode falar um pouquinho de como você selecionou as ações para esse mês, né? Tecnologia, não tecnologia, conta um pouquinho mais. Sempre lembrando que a diversificação é o nome principal do jogo aqui.
eu tenho que ter players de tecnologia, que são as principais ações do mercado no momento, mas numa eventual... A economia continuou boa, o Fed cortou juros, essas empresas da não tecnologia, da economia clássica, tradicional, né, não clássica, elas podem se beneficiar e se valorizar mais do que os players de tecnologia. Então, para esse mês, eu fiz algumas alterações tentando manter metade da carteira tecnologia, metade não tecnologia. Então, eu tirei as ações da Apple, nada contra a empresa, mas eu achei que o ganho que a gente teve recentemente abriu talvez um espaço para uma realização de curto prazo. Então, eu preferi zerar minha posição de Apple. No lugar dela, eu coloquei TSM. É uma empresa de tecnologia que surfa também muito bem essa onda de inteligência artificial. Para quem não conhece, a TSM é a principal empresa fabricante de chips. A NVIDIA ela desenvolve a tecnologia e fala, TSM, fabrica esse chip para mim. E não só a NVIDIA. A Apple fala com a TSM, a AMD fala com a TSM, a Microsoft, todas as empresas que querem fazer chips altamente tecnológicos vão falar com a TSM, que ela tem a principal tecnologia. Isso cria um círculo virtuoso, né? Eu consigo fazer a tecnologia mais avançada, eu vou cobrar mais caro, e eu vou investir em novas fábricas de mais tecnologia, que eu vou conseguir cobrar mais caro, então você cria aquilo que o Buffett fala do moat, né? Aquela proteção para o seu negócio importante. Então ela tem 50%, 60% do mercado de fabricação de chips, a segunda, que é a Samsung, tem menos de 30%. Então eu troquei uma ação de tecnologia por outra de tecnologia. Aí no campo da economia tradicional, eu tirei as ações da AutoZone, que também foram uma das principais vencedoras no mês passado, só que eu não vejo nenhum gatilho de curto prazo. Troquei pelas ações da United Health, que é a maior seguradora, ela oferta, né, planos de saúde nos Estados Unidos, e as ações ficaram um pouco para trás. Recentemente teve um escândalo de uma das suas subsidiárias tendo sido invadidas por hackers, isso gerou uma pressão no papel, mas o setor de saúde ele tende a crescer no longo prazo, né? Os gastos com saúde daqui para frente vão ser maiores, a população está envelhecendo, e a empresa ela é uma das principais beneficiadas, e assim no curto prazo, né, eu acho que você pode tirar um pouco essas dúvidas desse ataque hacker, a empresa já tem comunicado ao mercado, então eu preferi fazer essas trocas. E por fim, eu tirei as ações da Nike, coloquei as ações da Disney, que foi uma troca também nessa parte de economia tradicional. Eu tirei as ações da Nike com muito pesar no coração, porque a gente já vinha carregando ela há algum tempo, e eu imaginava que esse resultado que ela divulgou agora, ela finalmente falaria que ela está vendo pontos positivos em relação aos eventos, né? A Eurocopa, a Olimpíada, a Copa América, mas não foi isso que aconteceu. E aí, no dia da divulgação do resultado, as ações chegaram a cair 20%, a maior queda diária para o papel. E não me parece que no curto prazo o mercado vai dar o benefício da dúvida para a empresa, né? Porque o grande ponto em relação à Nike foi que eles falaram 3 meses antes, no outro resultado, que esperavam um crescimento de receita para o ano de 2025, e chegou agora nesse resultado, falaram, não, a gente vai esperar queda. A gente viu aqui, realmente o negócio está mais difícil do que a gente imaginava, e aí foi que meio que trigou, né, essa desconfiança do mercado. Eu acho difícil esse papel no curto prazo voltar para um patamar que eu consideraria legal para a gente talvez zerar a posição na frente. Então, preferi tirar as ações da Nike, coloquei as ações da Disney, que é um papel que me parecia que tinha uma dinâmica similar com a da Nike, mas na verdade a dinâmica da Nike foi bem pior do que a dinâmica da Disney. A Disney passou por um momento ali de dúvidas, né? Quando é que o streaming ia ficar lucrativo, os filmes não estavam gerando o nível de bilheteria que o mercado esperava, e a gente viu que nos últimos trimestres o Bob Iger ele voltou a ser CEO, né? O mercado gostou muito desse movimento, e aí anunciou diversas parcerias, né? A parte da Epic Games, que vai levar personagens da Disney para o mundo do Fortnite. Então esse mundo dos jogos eletrônicos, que quando você vai ver os adolescentes, os jovens hoje, eles estão muito mais ligados talvez com games do que propriamente dito TV tradicional, que a Disney ela tem uma parcela importante do negócio ainda nas TVs, TV a cabo, né? Que tem sofrido o corte de assinaturas. Então, anunciou essa parceria, começou a mostrar resultado no stream, ele finalmente ficou no 0-0. A gente viu agora, né, Divertidamente, atingindo a marca de 1 bilhão de bilheteria, algo que não acontecia há muito tempo. Então parece que a empresa ela vai se ajustando, você tem a participação importante ali dos parques de experiências. Então, assim, eu acho que todas aquelas dúvidas que estão agora com Nike,
acho que ficaram para trás em Disney alguns meses atrás, mas o preço da ação recuou bem desde então achei que abriu uma oportunidade ali de entrada para a gente colocar o papel na carteira. Este foi o Giro da Semana com os principais destaques da semana no Giro do Mercado. Espero vocês na semana que vem.